Bom, gente, é o seguinte, ó. A gente está aqui hoje para falar um pouco sobre o Linux. Mas a história do Linux, eu não vou me atentar muito a essa história, porque ficou na atividade anterior que eu passei para vocês. Eu acredito que vocês devam ter entendido ali. Depois a gente vai fazer uma análise dessa atividade, né? Então a gente vai fazer a introdução ao Linux. Para poder demonstrar para vocês essa introdução ao Linux, as informações que a gente pode ter, o Linux ele é aquele um sistema operacional, né, derivado do Unix. Não sei se vocês acharam isso na, na pesquisa de vocês, né? Um aplicativo derivado do Unix, onde vocês podem estar utilizando como se fosse o Windows que a gente utiliza normalmente, certo? Em relação ao Linux, hoje ele é bastante utilizado, bastante em larga escala, também para que se crie servidores, né? Por ele ser um sistema operacional que não tem uma distribuição muito grande quanto ao Windows, né? Vamos dizer que o Windows, mais de 90% das máquinas do mundo comportam Windows, né? Então, o Linux ele é bastante utilizado para se criar servidores de rede, servidores de internet, porque você consegue manipular as portas de entrada e portas de saída e tudo mais. E algumas, a gente costuma dizer que o Linux ele é um software livre, né? Então, algumas distribuições, por exemplo, eu posso pegar um Linux original e deixar ele com a minha cara. E algumas distribuições do Linux, né, elas foram criadas, né? E uma que é bastante conhecida é esse Ubuntu aqui que eu vou passar com vocês. Só que para vocês entenderem um pouquinho, eu vou abrir aqui um programinha que eu instalei, tá? Esse programinha, ele é o VirtualBox, ó, Oracle VirtualBox. O Oracle VirtualBox, a gente pode, é uma máquina, a gente costuma dizer que é uma máquina virtual, né? Que você pode simular dentro dela alguns outros tipos de sistemas operacionais. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Acredito que vocês estejam vendo minha tela, certo? E olha aqui, ó. Se você pegar e verificar, eu tenho aqui, ó, duas estações, né? Dois sistemas operacionais diferentes. Por exemplo, o meu sistema operacional é o Windows 10, tá? Então, se eu clico aqui no botãozinho, ó, vocês vão ver que a gente vai ter todas as características do Windows 10. Aqui, no caso, eu tenho uma instalação de um Windows 7, tá? Então, se eu der o duplo clique aqui, ó, isso aqui é uma simulação, tanto que o programinha chama VirtualBox. Tem gente que usa isso para trabalho, né? E tem gente que usa isso aqui também para ensino, né? Nós utilizamos muito para ensino, porque senão eu ia ter que ter uma máquina instalada no Linux, ou vou ter que ter uma máquina instalada no Windows 3.1, outra Windows 10. Então, o que acontece? Em cima do meu sistema operacional, o VirtualBox roda. E aqui, ó, ele simula o Windows 7, ó. Podem ver que já é diferente. É uma tela aberta inteira aqui, ó, e está executando o quê? O Windows 7. Se de repente eu vir e entrar, por exemplo, na calculadora, ó, ele abriu a calculadora do Windows 7. Se eu procurar aqui, ó, eu tenho alguns programinhas, ó, que são do próprio Windows 7, tá? Diferentemente do Windows que eu tinha, tá? É que do Windows 7 para o Windows 10 não teve muita mudança. De repente eu tivesse aqui com Windows 95, se eu tivesse aqui com Windows tivesse aqui com Windows 3.11, né? Então a gente teria uma possibilidade aqui de ter uma diferença maior. Então o que acontece? Eu fiz o seguinte, através do VirtualBox, eu criei aqui uma máquina virtual que vai simular o Linux Ubuntu, tá? Depois aí a gente vai passo a passo mostrando para vocês como que funcionaria. Vocês vão ter a ideia de como é o Linux Ubuntu. Na verdade, gente, o Linux, isso aí vai vir nos próximos slides, o Linux ele é um sistema operacional de texto.
Lembra lá do prompt de comando que eu comentei com vocês, que antigamente era só o MS-DOS, que era aquela tela que a gente não tinha o Windows, né? Que a gente tinha só o DOS e tal, e era aquela tela prompt de comando. O Linux, por si só, ele é aquela tela de comando. Só que aí foram criadas algumas interfaces gráficas. Então eu vou ligar aqui o Ubuntu, ó. Vou entrar. Ele não está ficando com tela cheia, eu não sei o porquê, mas vai dar para vocês poderem. Eu tentei aqui, inclusive, deixar com tela cheia, ele não deixou. Olha, ele está carregando, tá? Como se eu tivesse ligado a máquina agora e está entrando dentro do Linux, tá? Esse programinha ele me dá essa possibilidade aqui, ó. Olha lá. Essa tela que vocês estão vendo aqui, ó, é a tela do Linux Ubuntu, tá? Se for uma outra distribuição de Linux, a gente pode ter uma outra tela. Mas aqui, ó, se vocês forem ver, ó, eu tenho aqui, ó, o meu botão iniciar, que tem as informações aqui, já já a gente vai brincar um pouquinho. A gente tem as possibilidades aqui, por exemplo, ó, se eu quiser desligar, ele me abre as opções aqui. Eu já configurei o meu usuário como usuário Ney, né? Na instalação, você acaba utilizando, fazendo algumas configurações, mas ó, ele tem uma interface gráfica. Por que, que ele fez isso? Porque ele teve que se aproximar muito dos sistemas operacionais gráficos, que são os mais utilizados. O Windows, que a gente já falou bastante, né? E também nós temos o macOS, né? Que ele é bastante utilizado. Só que ele não é puro de interface gráfica. Então, vou voltar para a nossa apresentação aqui. Vou minimizar a máquina virtual. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Eu já venho falando aí, ó. Então, o que que acontece? Como a gente, o Linux, ele não é essa interface gráfica, né? Ó. Então aqui, ó, como prompt de comando do Windows, o CMD que vocês conhecem, o Linux também vai ter um prompt de comando que a gente chama de terminal. Pode ser que de repente vocês enxerguem isso também como console. Acho que vai ter um lugar lá na frente que eu vou mostrar, dependendo da versão do Ubuntu, tá? E aí, aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, ó, na verdade, o Linux ele é um sistema operacional de modo texto. E que a parte gráfica, né, o que faz a parte gráfica existir, é o que se executa um programinha para mostrar essa parte gráfica aqui que eu estava mostrando para vocês. Tá? Então, o que acontece? Ele entra na parte de texto, só que ele entrando na parte de texto, ele tem. Ele já executa automaticamente um programinha gráfico. No caso do Ubuntu, tá? Como chama esse programinha que faz a parte gráfica? É o Genome, tá? Então, a interface no Ubuntu roda automaticamente. Talvez numa outra distribuição de Linux, ele não rode automaticamente. Gente, tem N distribuições de Linux. Eu não sei se vocês, na pesquisa que vocês fizeram, abriu essa possibilidade aí de vocês verem que tem várias distribuições. Depois eu vou mostrar para vocês o tanto de Linux que existe, tá? Vamos focar agora aqui na interface gráfica, nessa interface. E qual que é a nossa ideia, né? A nossa ideia é a gente trabalhar acessando o terminal de Linux. Ney, eu vou sair daqui expert em Linux? Não. Ney, eu vou sair parecido com o que eu saí no prompt do DOS, lá, o SMD, o CMD. É basicamente isso. A ideia nossa é mostrar para vocês que existe, passar os conceitos básicos, e aí, à medida que você vai se especializando ou vai pintando possibilidades, você pode ir trabalhando com isso. Linux. Existem empresas que utilizam Linux nos terminais finais? Existe, mas é muito menos, tá? Por quê? Tem incompatibilidade, às vezes, de programa, um programa que roda no Windows não roda no Linux. Tudo bem que hoje isso deu uma diminuída, né? Mas a gente pode encontrar empresas, sim, que tenham distribuições de Linux. E o que, que ela ganha com isso? Ela ganha na segurança, né? Porque imagina, o cara vai fazer um vírus. Ele vai fazer um vírus para afetar o Windows
ou para afetar o Linux? É lógico que ele vai fazer para afetar o Windows, porque ele vai conseguir atingir um máximo de pessoas, um número maior de pessoas, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a gente vai vendo a apresentação e já vai indo lá no Linux e executando, tá bom? Então, aqui, ó, acessando o terminal do Linux, também vocês podem encontrar como console, depende da versão do Ubuntu, tá? Então, o que nós vamos fazer? A gente vai ter que entrar no Ubuntu, a gente está lá, e a gente vai clicar em aplicativos, acessórios, e depois nós vamos escolher a opção terminal. E aí, gente, vai aparecer uma tela igual essa aqui que vocês estão vendo, tá? É uma tela que lembra alguma coisa? Lembra o CMD do Windows, que a gente viu até nas aulas passadas, né? Depois eu vou detalhar essas situações aqui, ó, vai ter slide para frente, que vai explicar certinho o que é isso, essas informações e tudo mais. Então eu vou fazer isso aqui lá no nosso Ubuntu, né? Então onde que eu vou? Gente, imagina aqui que isso aqui a tela teria que estar inteira. Aconteceu alguma coisinha que não está dando certo, eu não consegui deixar ele tela inteira. Mas imagine que a tela seria essa aqui, tá? Ó, é essa aqui que vocês estão vendo. Então, ó, eu vou clicar aqui em aplicativos, certo? Aqui dentro de aplicativos, eu já mostrei para vocês, ó, existem várias coisas. Ó, inclusive aqui em escritório, ó, se vocês forem ver, ó, existe o PowerPoint, o Office, que seria o editor de texto, a planilha eletrônica. Ó. Se eu clicar aqui, ó, vai abrir uma planilha estilo Excel. Tá? Vai abrir uma planilhinha estilo Excel, depois eu posso sair também. Essa parte aqui, ó, a gente chama de área de trabalho. Então, o que aconteceu? Essas versões gráficas de Linux, cada vez mais estão se aproximando do Windows, para que fique mais familiar esse uso, tá? Então, onde que a gente vai clicar aqui, então? Aplicativos, acessórios, e aí eu vou vir aqui na opção terminal, ó. Olha que monte de opção que tem aqui, né? Olha aqui, ó, terminal. Pum. Cliquei em terminal. Deve ter abrido, não, né? Deve ter aberto uma tela igual que vocês devem estar lá na apresentação. Ó. Vamos dar uma olhada? Olha a apresentação aqui, tá? É nessa tela que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje, nessa tela que eu gostaria que vocês começassem a fixar. Nós estamos gravando a aula, eu vou deixar essa aula também no YouTube para vocês. E depois, a hora que eu conseguir subir no YouTube, eu já deixo o link para vocês aqui na reunião, ou aqui no 1 do 6 a 12 do 6. Bom, indo para o próximo slide, eu queria falar uma coisa para vocês. Eu não falei aqui, ó, nesse slide aqui, ó. Nesse slide, o que acontece? Ó, na verdade, o Linux é um sistema operacional de modo texto. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, nessa distribuição do Ubuntu, o que acontece, gente? Ele já entra automaticamente na interface gráfica, mas eu queria mostrar para vocês a interface de quando a gente vai utilizar o Linux normalmente, sem a interface gráfica. É esse estilo de tela aqui que vocês vão ter, ó, tá? Pode ver que ele é totalmente tela preta, né? Tela preta. E aí, essa distribuição do Ubuntu, ele deixa você ter até seis interfaces, 7, na verdade. 7 interfaces dessas de texto, tá? Ah, professor, como que eu faço para, então, ter essas 7 interfaces? Tem esse comandinho aqui, ó, Ctrl Alt F1, eu crio a interface TTY1. Ctrl Alt F2, eu clico a TTY2. E até a Ctrl Alt F6 eu crio a interface 6. E a sétima, professor? A sétima é essa interface que a gente tem aqui, ó, que a gente acabou de criar. Tá? Então, usando esse atalho do teclado aqui, que a gente está utilizando, né, que é o Ctrl Alt aqui, mais a tecla de função, vocês vão ver que a gente cria outras possibilidades. Eu posso fazer uma informação, buscar uma informação num determinado local, depois buscar em outra e fazer em outra. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, se eu der o Ctrl Alt F1, ele já me criou a interface, ele saiu da interface gráfica e ficou aqui nessa interface, que a gente chama de TTY, né? Por que professor? Ó, nem o mouse aparece ali, ó. Vocês podem ver que eu passo o mouse aqui fora,
Aqui dentro não. Por que TTY? É o nome que é dado. E por que 1? Porque essa é a primeira interface. Só que sempre quando eu entro na interface, ele me pede login e senha. Eu deixei o login simples aqui como Ney. E vou colocar a senha que eu coloquei. E quando você... O legal é que quando você digita a senha, ó, não aparece nada. Gente, estamos na interface do Linux normal. Esse é o Linux puro, tá? Que se vocês instalassem sem uma interface gráfica, ele iria aparecer isso para você e vocês iriam estar trabalhando, ó, aqui dentro dessa telinha só com texto, tá bom? Ó, eu vou voltar para a interface gráfica, Ctrl Alt F7. Estou na interface gráfica. Professor, mas e a interface gráfica 1 lá? Ela parou de existir? Não, ela não parou de existir, ó. Se eu bater Ctrl Alt F1 aqui de novo, ele volta lá. E vocês podem ver que ele está com a tela, limpa, tá? Ele está com a tela limpinha, toda bonitinha. Eu vou abrir uma outra interface de texto. Vou digitar Ctrl Alt F2. Olha lá. Ele já criou a interface TTY2, me pediu login e senha de novo. Se eu der aqui, ó, Ney, né? Vou digitar minha senha. Será que eu errei? Acho que eu errei. Deixa eu ver aqui. Agora foi. Ó, vocês vão ver que no TTY2 que a gente tem aqui em cima, ele tem um conteúdo. Se eu voltar e alternar com Ctrl Alt F1 para o TTY1, olha o conteúdo aqui, ó. Ele está diferente. E se eu quiser voltar para a minha interface gráfica, ó, eu dou Ctrl Alt F7 e é nessa que eu quero trabalhar com vocês hoje. Tá bom? É onde mais a gente vai estar mexendo. Tudo bem? Agora, vamos voltar para o nosso lindo PowerPoint, onde que a gente está com a nossa apresentaçãozinha lá. Então, a gente já viu que a gente tem a interface gráfica, que a gente pode ter a nossa interface de texto, né? E a gente pode ter até 7 interfaces de texto dentro do Ubuntu, tá? Só que tem um detalhe, gente. O mais legal de tudo, né? É que vocês têm aí a possibilidade de estar também mexendo com a interface gráfica. Vamos lá, então. Próximo slide. Opa, quebrou tudo. Agora é a apresentação do console. O que esse console, o que esse terminal, ele traz para a gente? Esse console, esse terminal, ele traz algumas informações aqui, tá? Então, se a gente for abrir o nosso Ubuntu, nós temos aqui, ó, essa primeira opção aqui é o nome do usuário, tá? É o nome do usuário que está utilizando. Vocês viram que eu digitei lá a senha, né, o login, e o nome era Ney, certo? E esse nome Ney, o que vai acontecer? Eu vou mudar aqui, ó. Ele está aqui. Então, aqui sempre vai aparecer o nome do usuário. É lógico que se você fizer a sua instalação lá, se você fizer, você vai escolher um nome de usuário e essa opção aqui vai ser o nome do usuário. Após o arroba, galera, aí nós vamos ter o quê? O nome da máquina que foi escolhida. E eu, na verdade, gente, quando eu fiz, eu peguei e dei o nome da minha máquina, Neidel. Então, depois desse arroba aqui, a gente vai ter o quê? O nome da máquina, né? Aqui nesse caso seria JP Escola Laptop, né? Então aqui, ó, a gente vai ter o nome da máquina. Eu dei o nome de Neidel. Tá bom? E depois desses dois pontos aqui, ó, a gente vai ter o diretório atual. Quando eu falo diretório, vocês vão lembrar que lá no DOS, lá no prompt de comando, eu falei para vocês o seguinte, que eu tinha ali o diretório, que também era conhecido como pasta no Windows, né? E aí a gente aprendeu os comandinhos de criar diretório, mudar entre diretório e tal, e isso a gente vai aprender a fazer aqui mesmo. Esse tiozinho que vocês estão vendo aqui, ó, esse tio aqui,
esse tio aqui, na verdade, galera, ele é o diretório do usuário Ney, tá? Quando vocês criam uma conta no Windows, em qualquer coisa, ele tem lá onde ele guarda todas as coisas que vocês fazem. Então, aqui no Windows, por questão de no Linux, por questão de economia, de caracteres e tal, ele é sempre representado pelo tio. Então, depois dos dois pontos aqui, ó, depois dos dois pontos, a gente vai ter o diretório atual. E esse cifrãozinho fica marcando que a gente pode escrever. Lá no Windows, não sei se vocês lembram, era um sinal de maior, né? Então aqui, depois eu vou subir essa apresentação para vocês também. Vocês vão ter aqui a possibilidade de estar vendo como que funciona e tal. Tá bom? Vamos para a próxima. Aqui, gente, é uma telinha que seria a sintaxe dos comandos, tá? A sintaxe dos comandos é o quê? Como esse comando vai ser executado, tá? Então, ó, algumas coisinhas que eu queria falar para vocês. Ó. Quando se usa o console ou o terminal, a primeira palavra digitada é considerada um comando, igual no DOS, igual no CMD. E todas as palavras escritas na mesma linha e separadas com espaço, eles são parâmetros. Depois eu vou mostrar algumas coisas para vocês no próximo slide, que é importante que vocês saibam, tá? Então, aqui ele está dando um exemplo, ó. mkdir é um comando e aqui foram passados os parâmetros, pasta 1, pasta 2 e pasta 3. Isso eu não conseguiria, tá? Fazer dentro do CMD. Eu posso, por exemplo, aqui criar 3 pastas de uma vez, criar 3 diretórios de uma vez. Lá no CMD era 1, pronto, acabou. Tá? Só que funciona igual no CMD. Você deu Enter, não deu nenhum erro, ele já volta aqui para que você possa dar um novo comando. Tá? Então pensem, comando é o que primeiro se escreve e parâmetros é o que vem depois. Aqui, gente, a gente vai começar a brincar um pouquinho com alguns comandos. Só que antes de eu falar com vocês sobre os comandos, eu queria falar duas coisas importantes aqui para vocês. Case sensitive, tá? Eu acredito que eu ainda não falei isso com vocês. Eu não sei se algum outro professor já utilizou essa nomenclatura do case sensitive. O que é o case sensitive? O case sensitive, ele diferencia maiúsculas e minúsculas, tá? Então, o case sensitive, ele vai diferenciar. Então, se você escrever, vou pegar aqui, vou abrir um texto para vocês poderem. Acho que até eu posso abrir aqui, ó. Quer ver? Vamos aproveitar. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Aqui, ó. Depois a gente apaga. Se eu escrever assim, ó. Vou aumentar um pouquinho o tamanho disso. Se eu escrever assim, ó. Manoel. Certo? E se eu escrever assim, ó. Manoel. Isso é diferente. Isso é diferente. O Linux, ele entende isso como diferente um do outro, tá? Isso é diferente um do outro, tá? Então, o que acontece aqui? O M, ele é diferente desse aqui, tá bom? Só um minuto. Então, ele diferencia maiúsculas e minúsculas. Isso é importante, porque às vezes, se você colocou um diretório lá escrito Manuel com M maiúsculo, você não vai conseguir acessá-lo se de repente você escrever manual com M minúsculo. Tá bom? Beleza? Outra coisa, lá no CMD, se a gente quisesse criar um diretório lá, que era o comando MD, né? Por exemplo, assim, Ney Ranier, com espaços, ele aceitaria, tá? Ele aceitava porque o Windows hoje aceita isso, tá? Aqui, o que acontece? Como ele tem essa função aqui, ó, de poder dar mais de um comando ao mesmo tempo, deixa eu voltar aqui para vocês, ó. Tá vendo? Então, se você de repente escrever assim, ó. Opa! Oh, meu Deus.
Se de repente você escrever assim, ó, peraí que eu quero voltar para trás aqui. Se você escrever assim, ó, que é o comando de criar diretórios, é mkdir, tá? Se você escrever mkdir Ney Ranieri, ele vai criar um diretório chamado Ney, vai criar um diretório chamado Ranieri. Então, o que, que você tem que fazer aqui no Linux? Se você quiser criar um diretório com espaço, você pode, mas você vai ter que usar a barrinha aqui, ó, tá? Então, o que, que nós vamos fazer? Eu criei uma lista de comandos iniciais, de comandos básicos aqui que a gente vai utilizar, né? E então, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos pegar e vamos fazer da seguinte forma. Eu vou mostrar para vocês ali dentro do Linux para vocês poderem ir pensando e verificando o que é cada um, tá bom? Só vou fazer a migração aqui e a gente já começa. Só mais um minuto. Vamos lá então. Ó, aqui no Linux, a gente vai começar a trabalhar. O primeiro comandinho que eu coloquei lá, gente, é o comandinho man. O comandinho man, ele é um comando que seria manual, tá? Então o man, ele vai fazer o quê? Se você tem dúvida de como um comando é executado, é só você escrever o man e bater o comando. Por exemplo, eu vou pôr aqui o ls. O ls, ele tem a mesma função do dir, tá? A mesma função do dir que a gente tinha lá no CMD, tá? Então vamos lá, ó, eu vou lá e vou, por exemplo, dar um man ls. Ó, ele abre aqui como que deve se funcionar o comando ls. O que ele faz? O ls, o que ele faz? Ele lista o diretório atual, né? E aí, ó, ele tem várias opções. Como que eu estou descendo aqui? Eu estou descendo com a bolinha do mouse, sabe aquela bolinha do mouse que tem? E também eu posso descer aqui porque eu estou na versão. Eu estou na versão. Oh meu Deus! Na versão. Na versão gráfica, tá? Olha, me fugiu a palavra. Tá bom? E aí, gente, o que, que acontece, né? A gente consegue aí estar executando o comando o man. Agora, aqui, ó, tô voltando aqui no terminal, né? Voltando na tela, lembrando daquelas informações, mas a apresentação vai estar com vocês. Hoje também, gente, eu vou estar disponibilizando, na verdade, eu já disponibilizei uma apostila aí, e antes de terminar a aula eu quero falar com vocês também sobre essa apostila. Agora, gente, o próximo comando que estava lá, ó, qual que é? ls, também conhecido como dir. O dir funciona aqui também, viu? Olha lá, ó. Se eu der um ls, ele vai me trazer todo o conteúdo que nós temos dentro da pasta, que é essa pasta aqui do usuário. Então, eu tenho aqui, ó, uma pasta chamada área de trabalho, uma pasta chamada download, uma pasta chamada meus, uma pasta chamada documentos, uma pasta chamada meus documentos, uma pasta chamada público e por aí vai. Então o ls, ele tem a mesma função do dir. Se eu quiser saber o que tem dentro de um diretório, eu uso o ls, tá? E aí, galera, vocês vão ter aqui também, ó, o cal, que é o quê? O calendário. O calendário, ele mostra o calendário do mês atual.
Só que o ls, vocês podem ver que ele não tem nenhum parâmetro. Eu só dei ls lá e ele já listou. O cal, se eu digitar só cal, ele vai me trazer o calendário do mês atual. Mas se de repente eu quiser trazer algum mês, algum ano, ele consegue me trazer e eu coloco lá. Então eu vou simular para vocês aqui, ó. Eu vou pegar, tem um comandinho que era o CLS lá no, eu não coloquei aqui na apresentação, mas esse é um comando que vocês vão usar bastante, que é o CLS. E o CLS, se vocês pegarem aqui, ó, o clear, quer dizer, ele vai fazer a mesma função do CLS, que é limpar o terminal para a tela ficar livre. E se eu digitar aqui cal, olha o que aconteceu. Legal, né? Legal, ele já mostrou o quê? O calendário do junho de 2020, com o nome aqui. Mas se eu quiser, por exemplo, ó, colocar assim, ó, cal, janeiro 2020, ele mostra para mim janeiro de 2020. Cal, junho de 1974. Olha lá, gente, eu nasci num domingo. Ele trouxe aí. Beleza, show de bola. Então você pode também trazer aqui o comandinho de cal. Como eu disse para vocês, hoje a gente vai ver alguns comandinhos básicos, depois a gente vai se aprofundando, vamos copiar arquivos, né? Próximo arquivo, o comando que eu coloquei aqui, ó, foi o mkdir, né? E o mkdir é aquilo que eu tinha falado para vocês. Se a gente quiser criar o diretório, que também pode ser conhecido como pasta, né? Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou dar um ls para que eu possa verificar o que eu tenho. Então, vamos criar um mkdir. mkdir. Vamos criar um mkdir, um diretório chamado etec. Vou dar um enter. Se ele não deu nenhum erro, um diretório foi criado. Mas, professor, como eu sei? Ó, ls, ele vai me direcionar. E aí vocês podem até comparar. Olha aqui, ó. Criou-se um diretório chamado etec. Vocês perceberam que está em azulzinho? Em azulzinho, galera, ele te indica que é um diretório, tá bom? Depois a gente vai criar um arquivinho, vocês vão ver como que vai ficar, ok? Aí, é aquilo que eu tinha falado para vocês. Se vocês quiserem criar um diretório com nome espaçado, então aí vocês têm que fazer aquela jogadinha que eu falei para vocês. Então vamos dar o exemplo que eu tinha dado lá, ó. mkdir. Vejam aqui, ó, vamos dar um clear para limpar a tela. Vou dar um ls para me listar. E aí vamos ver aqui, ó. Eu não tenho um diretório chamado nem Ney e nem Ranieri. Se eu vir aqui fazer mkdir Ney Ranieri, o que ele vai fazer? Ele vai criar um diretório chamado Ney e um diretório chamado Ranieri, porque eu não usei a barra invertida. Vou dar um Enter. Vamos dar um ls para poder ver. Olha o que aconteceu lá, ó. Ele criou um diretório chamado Ney e criou um diretório chamado Ranieri. Vocês perceberam que ele já organiza por ordem alfabética? Ó? A, D, 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 E, I, M. Tá vendo? Ele vai colocando aqui um do lado do outro. Tá? Então, se eu quisesse criar um diretório chamado Ney Ranieri, tudo junto, então eu teria que fazer assim, ó. mkdir, Ney, barra invertida, espaço, Ranieri. Aí sim ele vai criar um diretório chamado, olha lá, ó. Opa. Ele vai criar um diretório chamado Ney Ranieri. Olha ele aqui, ó. Viram? Tá? E vocês estão percebendo que eu estou criando tudo minúsculo, né? Já já eu vou mostrar uma coisa para vocês, tá? Ó, então, aqui, esse comando mkdir, que é para criar o diretório, a gente cria, gente, de que forma? A gente vai criar ele utilizando
essa técnica aqui, ó. Então, esse Mecadir, ele veio o quê? Ele veio complementar isso aqui, ó. Tá bom? Ele veio complementar isso aqui. Se você quiser criar diretório com nomes compostos. Se não, manda bala, cria o diretório sem. Tá bom? Vocês estão lembrados do bloco de notas? Né? Estão lembrados do bloco de notas? O bloco de notas, galera, ele tem aqui também. E eu posso acessá-lo aqui também, ó, arquivos. Se eu vir aqui em acessórios, ele vai ter editor de texto Gedit, ó. Abrir um Gedit aqui, tá bom? Ah, ó, tem um detalhe que eu queria mostrar para vocês. Esse aqui é o botãozinho minimizar, esse é o botãozinho maximizar e esse é o botãozinho fechar. E geralmente no Windows, o que acontece? Ele fica aqui, ó, nesse canto, né? Então, você pode minimizar, ele vem aqui para baixo. Você pode maximizar, ele fica a tela inteira, né? Você pode restaurar ele e pode fechar também. Eu posso, e aí eu queria mostrar para vocês, eu posso abrir o Gedit, né, diretamente, né, do Gedit, diretamente daqui. O que eu posso fazer? Eu só vim aqui chamar Gedit. Ele abriu também, eu não precisei clicar aqui em aplicativos. Como lá, né, no CMD a gente escrevia Notepad, ele abria também, né? E aqui, gente, ó, eu vou começar a mostrar uma coisa para vocês, tá? Ó, eu vou colocar um texto aqui. Palmeiras é o melhor, né? Sem discussão, se alguém achar o contrário, vai ficar com I na menção, tá bom? Aí, ó, eu vou usar normalmente, ó, vou salvar, né? Aqui, gente, ó, o nome. Vou colocar aqui, ó, texto 1, certo? Aqui, ele está pedindo para salvar na pasta Ney, que é o usuário Ney, né? Só que eu posso também salvar, por exemplo, um exemplo aqui, ó, na pasta download, tá? E aí depois a gente vai ver. Ney, ele estaria salvando diretamente nessa pasta que nós estamos manipulando. Mas eu vou vir aqui e vou salvar na pasta download. E aí eu vou salvar, ó. Temos um arquivo texto agora, tá? Esse aqui é como se fosse o bloco de notas que vocês usam no Windows. Sair daqui. Bom, vou dar um ls. Cadê o arquivo que nós salvamos como texto 1? Gente, eu salvei ele dentro desse diretório aqui, que é o download, tá? Então, para que a gente possa trabalhar com ele, a gente vai ter que acessar esse diretório. Eu vou agora, então, mudar de diretório. Qual é o comando que muda de diretório? O comando que muda de diretório é... Vou voltar para trás aqui. É o cd. Opa, esse comando é igualzinho lá. Igualzinho que nós vimos no CMD. Tá bom? Então, gente, hoje se vocês pegarem uma máquina Linux, vocês já começam, já sabem criar um diretório, já sabem acessar um diretório, né? Então, vamos lá, ó. Olha aqui. Vou dar um clear. Certo? E aí, eu vou acessar o diretório. Como que eu acesso o diretório? Eu vou dar cd, espaço e o nome do diretório. Agora, fiquem atentos que eu quero mostrar o case sensitive para vocês. Ó, vou dar um ls, eu quero entrar no download. Se eu der cd, download, ele vai falar para mim que o diretório não foi encontrado. Por quê? Porque o download, ele começa com D maiúsculo. E aí o Linux, como ele é case sensitive, ele interpreta que download com D minúsculo é diferente do que download com D maiúsculo. Então eu posso vir aqui, se eu fizer cd espaço download, aí ele entra. E aí aquilo que eu falei para vocês, ó, ele está dentro da pasta usuário ativo. Quem que é o usuário ativo? Esse tio interpreta que é o Ney. Dentro da pasta download. Nós não tínhamos salvado aquele arquivo lá? Vou dar um ls aqui. Olha lá o que aconteceu. Apareceu o arquivinho texto 1. Que legal, né?
E vocês vão ver que tem um outro comandinho que eu deixei aqui, ó, que você pode verificar, ó, o conteúdo do arquivo texto, que é o cat, tá? Olha lá, eu vou dar um cat aqui, ó, cat texto 1. Opa. Eu dei esse espaço, deixa eu ver se ele vai lá. Cat. Eu acho que eu não salvei com extensão, viu? É um pouquinho só. Deixa eu fazer uma mudança aqui rapidinho. Vamos salvar ele. Dentro do download, vamos chamar ele de texto. TXT. Vamos ver se ele vai aceitar. Ah, eu coloquei texto maiúsculo. Olha lá, ó, como a gente está mal acostumado. Ó, texto.txt. Agora ele mostrou. Opa, eu escrevi car. Ô, gente, desculpa aí. Agora sim, ó. É porque eu acho que eu não tinha colocado, né, no texto 1 ali. Vamos ver se ele vai aceitar agora, ó. Texto maiúsculo. Ele não está aceitando. Depois eu vou verificar o que eu fiz de errado. Tá. Acho que é porque eu escrevi Parmeira lá, né? Ele deu errado. Mas aqui ele deu certo, ó. No texto, né? Cat texto.txt, ele mostrou o conteúdo que é teste. Então o cat, galera, ele vai mostrar também o conteúdo do arquivo texto, tá? Então, basicamente, gente, são alguns comandos que eu queria mostrar para vocês, né? Eu posso vir aqui também, ó, e vamos ver se o eixo vai funcionar nessa versão aqui. Se não funcionar, a gente acha outro. Eu posso escrever aqui, ó, conteúdo. Aí a gente dá um maior texto novo.txt. Fez. Ó, o que eu fiz aqui? O eixo, ele cria um texto. A gente tinha feito também lá no CMD isso aqui, né? Ele cria um texto sem eu precisar do edit. E se eu der um cat aqui, ó. Ah, professor, como que você está voltando os comandos? Setinha para cima, ele volta os comandos anteriores. Ó, se eu der um cat, ele me mostrou o conteúdo aqui. Limpando a tela é o clear, ls. O que ele está me fazendo agora? Esse cara aqui, ele só tem, esse diretório download só tem arquivos. Você pode ver que ele está sendo feito tudo em branco aqui, né? Ó, tá? Então, se eu quero voltar um diretório atrás, o que eu faço? Eu dou cd espaço, ele volta para o diretório anterior. Se eu der um clear aqui, o que vai acontecer? Eu também posso dar um ls e eu quero, por exemplo, aí para a gente finalizar hoje, que a nossa aula já está dando aí 40 minutos, acho que é um tempo legal, né? Eu posso vir aqui, ó, eu quero acessar aqui a área de trabalho. Mas vocês estão vendo que a área de trabalho, que seria o desktop,
ela está com A maiúsculo, com acento, com espaço e tudo. Então, como que eu acessaria? Eu teria que dar o comando CD, aí eu colocaria o acento, eu colocaria o A maiúsculo, área, eu quero dar espaço, barra invertida, espaço, D, barra invertida, T maiúsculo, trabalho. E aí ele vai acessar a área de trabalho. Tá? Então, hoje, galera, a ideia era fazer essa introdução ao Linux, mostrar para vocês que ele não tem muita diferença do próprio. Ele não tem muita diferença